Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Giordano, professor de Geografia, e nesta aula nós veremos sobre geografia agrária. Um assunto importante por quê? Porque trata da realidade do Brasil e de vários outros países. E aí, claro, geografia agrária, ela é o quê? Ela é a base da nossa sociedade. Então vamos ver algumas questões, turma, a respeito disso que pode cair lá na tua prova de vestibular. Certo? Lembrando que esses materiais estão disponíveis no aulalivre.net. Baixe o material, baixe a apostila junto com a aula e faça os exercícios a respeito disso. Então, nós temos aqui, para poder falar de agricultura primeiramente, vamos falar dos estágios da agricultura. Nós podemos dividir ela em 3 estágios. A agricultura arcaica, moderna e contemporânea. Na agricultura arcaica, vale lembrar, é desde o seu surgimento até o século XIX. E vamos lembrar o seguinte, a agricultura, quando ela surge, ela tem sim uma relação climática. Por quê? Nos últimos 10 mil anos, foi quando entrou o período interglacial, onde as temperaturas médias da Terra, a temperatura média da Terra ela aumenta um pouco. Com este aumento, favoreceu o quê? A expansão da agricultura, certo? Então tá, a agricultura arcaica desde o seu surgimento. Técnicas muito rudimentares, logicamente. E na medida que a gente vai, entre aspas, evoluindo na agricultura, nós vamos tendo características diferentes. Por exemplo, da agricultura arcaica para a contemporânea, as técnicas aumentaram, logicamente. Vale lembrar que a agricultura arcaica ela é baseada no quê? Muito no trabalho manual, logicamente, né? A agricultura moderna, mecanizada, e a contemporânea se enquadra mais o quê? Com as recentes pesquisas em torno de transgênicos e assim por diante. Olha lá, o aproveitamento do solo. Vale lembrar que alguns teóricos da área da demografia diziam que no mundo iria faltar comida, porque as pessoas estão se reproduzindo, é muita gente, pouca comida. Claro que ele não previa o quê? O aumento da produtividade, do aproveitamento do solo. Então, aumenta as técnicas, aumenta a tecnologia e aumenta o aproveitamento do solo e a produtividade. O que é o capital? O capital é o dinheiro. Logicamente, né, turma? Se a gente for pensar o dinheiro investido na agricultura arcaica para a contemporânea, nós temos aí, olha, uma distância muito grande. E por fim, o que diminuiu? A mão de obra. Menos pessoas trabalhando nessa agricultura. Porém, vale fazer uma ressalva. Mais uma vez, vou dizer para ti aí, ó, larga esse MSN, olha para cá. Eu digo que a mão de obra diminui, pessoal, no sentido de colher, fazer a colheita, plantar e assim por diante. Porém, hoje, na contemporânea, existem laboratórios, cientistas, grupos de pesquisa, estagiários, ou seja, existe um aporte científico por trás disso. O que pode ser, talvez, né, um aumento da mão de obra em alguns setores. Então fique esperto nisso. Diminui aonde a mão de obra? Lá no ato de colher. Mas, em termos técnicos, recentemente pode ter ocorrido um aumento desta mão de obra que trabalha indiretamente nesta agricultura, certo? E vamos lembrar que hoje a agricultura está muito relacionada às cidades, certo? Vamos quebrar essa dicotomia meio rural, meio urbano. O meio urbano e o rural, pessoal, eles estão integrados, certo? E vale lembrar que hoje, boa parte do campo ele está integrado na economia globalizada, ok? Fica esperto nisso, porque isso aqui é muito importante. E só uma questão, se cair no vestibular, tu vai acertar. Existe esses 3 estágios da agricultura no Brasil? Logicamente. Ainda tem muita agricultura o quê? Arcaica, moderna e a contemporânea. Elas interagem.
Só que, claro, nós falamos da contemporânea não como se todos os lugares fossem assim, mas que existem lugares que praticam esse tipo de agricultura. Estão nesse estágio evolutivo, ok? Beleza. Então tá. Sistemas agrícolas. Vamos lá. Essa parte aqui, pessoal, tu tem que pensar pela questão lógica. O que é intensivo? Intensivo é algo que tem uma intensidade maior, lógico. Extensivo, uma intensidade menor. Então, o sistema agrícola intensivo, ele vai utilizar primeiro, como principal fator, o capital e o trabalho. Principalmente o capital, o dinheiro. Na agricultura intensiva, o que importa é o dinheiro. Por quê? Porque tu vai gastar bastante com tecnologia, com máquinas e assim por diante. Então aqui o capital é o fator principal, certo? O agente secundário aqui é ter a terra, certo? Nós veremos depois que vai se inverter essa lógica no extensivo. E um alto rendimento por hectare. Vale aqui fazer uma observação que sistemas intensivos, eles são muito comuns aonde? Na Europa e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, mesmo tendo grandes propriedades, aqueles cinturões, os belts agrícolas, nós temos um trabalho muito intensivo dessa agricultura. E outra coisa, a Europa, que tem uma agricultura intensiva, mais voltada para o seu mercado interno, que é um mercado, digamos, um pouco mais exigente em termos de consumo. Nós falamos desses principais fatores, vale lembrar então os países envolvidos, os exemplos que eu mencionei, Europa e Estados Unidos, certo? Então, uma questão importante para quem querendo pegar ratão. Sistema intensivo não é somente em pequenas propriedades, certo? Sistema intensivo tem a ver com a forma como se desenvolve esta agricultura. Olha lá, vamos ver agora o contrário. Sistema extensivo, principal agente a terra, ou seja, podemos dizer que aqui nós não temos relações capitalistas tão intensas, ou seja, aqui o uso do capital ele vai ser um agente o quê? Secundário. Aqui o que importa é a terra, é ter o acesso à terra. Lugares com esta característica têm como principal fator o quê? Grandes propriedades. Geralmente grandes propriedades, ou seja, concentração de terra. No Brasil, por exemplo, isso é muito comum. E aí, claro, pouca mecanização, Pouca mecanização em função desta forma onde a terra, muitas vezes, é pouco aproveitada. Um outro caso, baixo rendimento por hectare. Se a gente pegar a propriedade rural como um todo, no geral, ela tem um baixo rendimento, visto que muitas áreas não são utilizadas. Vale fazer uma ressalva aqui. Uma questão de reforma agrária. Atenção aí, atenção. No Brasil, as únicas áreas que podem ser destinadas à reforma agrária são terras improdutivas, ou seja, terras que não têm utilização. Não vai achar que uma plantação de soja altamente produtiva no Brasil um dia vai ir para a reforma agrária. Não. E lembrando que não existe uma política nacional de reforma agrária. O que nós temos hoje no Brasil? Reparações, que são o que? Os assentamentos, certo? Não cai nesse pega-ratão. E vale lembrar que reforma agrária é discutida, pessoal, relativamente há pouco tempo, há pouco menos de 50 anos, ok? A partir da década de 60 que esse debate veio à tona e que ainda assim tivemos poucos avanços no que se trata desse assunto, certo? Lembrando que o Brasil é um dos países que mais concentra terras no mundo. Mais concentra terras no mundo. Aí mostra um pouco da nossa realidade. Só que daí, professor, isso vai mudar? Olha, pessoal, a curto prazo eu acredito que não. Por quê? Porque o agronegócio, que são essas atividades relacionadas ao meio rural, representam 40% do PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, que é o total de riquezas geradas internamente dentro de um país. Então, pela importância econômica que o agronegócio tem no Brasil, dificilmente, num curto prazo, iremos mudar essa realidade, ok? Então tá. Outra questão importante,
Tipos de agricultura, pessoal. Tipos de agricultura. O que tu tem que saber aqui? Onde está localizado? Qual é a característica? Começamos com o primeiro exemplo. Sistema de roça itinerante. O que é sistema de roça itinerante? Foi uma agricultura predominante no Brasil até os anos 60. Sabe o Jeca Tatu, lá do Monteiro Lobato? É esse mesmo. A agricultura de roça. É o cara que tem uma pequena propriedade, tem trabalho familiar, baixa produtividade, mas uma produção que bem diversificada. Ou seja, é aquele típico exemplo. O cara tem uns pés de milho, uns pés de couve, uns pés de alface, uns pés de beterraba. Para que serve essa produção? Para o seu consumo próprio. Portanto, de subsistência. A palavra subsistência vem daí, para a pessoa suprir as suas necessidades e, logicamente, alguma coisa que for sobrar, um excedente, vender, comercializar, certo? Então, agricultura de roça, subsistência, ou também é chamada de itinerante, certo? Segundo exemplo, agricultura ecológica. A agricultura ecológica, podemos dizer que ela tem um baixo impacto ambiental. O que é impacto ambiental, pessoal? São as transformações ocorridas no meio ambiente, geralmente feitas pelo homem. Qual é a grande questão aqui? A agricultura ecológica, ela tem uma visão, digamos, um pouco mais racional de lidar com a agricultura. Ou seja, ela procura, digamos que, ver as características locais, ter uma produtividade menor e não ter um desgaste maior do solo, não ter um impacto tão grande. A agricultura ecológica no Brasil, ela é muito pouco representativa, mas está em expansão, certo? Quem é que não conhece aquele clássico exemplo? Este tomate é livre de agrotóxico. Isso é típico o quê? Da agricultura ecológica. Os produtos ditos com não agrotóxico são derivados deste tipo aqui, certo? Olha lá, um terceiro. Sistema de jardinagem. Calma aí, não estamos falando de jardinagem de pátio de casa, pessoal. A jardinagem, ela é o quê? A rizicultura irrigada. O que é rizicultura? É a cultura do arroz. Arroz irrigado. Onde, professor? No Sudeste Asiático. Onde é que é o Sudeste Asiático? Ali, pessoal. Tu pode pegar Indonésia, Malásia, Tailândia e assim por diante. Essas práticas aqui, pessoal, elas são seculares, tem mais de séculos e se caracteriza por ter um uso intensivo do solo, a agricultura familiar e um baixo impacto ambiental. Por quê, professor? Porque observem bem, pessoal, no sistema de jardinagem, rizicultura irrigada do Sudeste Asiático, lá se planta arroz há muito tempo e geralmente em pequenas propriedades, certo? Então, nós temos uma produção muito pequena para cada família, mas que somadas a outras propriedades se tornam o quê? Uma grande produção. Países como a Tailândia organizam essas pequenas famílias de forma a vender esse arroz no mercado internacional. O Sudeste Asiático, ele é muito forte, ele é muito marcado que pela produção do arroz, certo? Lembrando que no Brasil, isso também tem a produção do arroz, não em forma de sistema de jardinagem, certo? De uma forma diferente, certo? Uma forma que prejudica o meio ambiente de uma maneira muito significativa, certo? Então, produção de arroz no Brasil é uma coisa. Aqui, a rizicultura irrigada é do Sudeste Asiático. Uma das questões importantes, eles utilizam aqui, pessoal, a curva de nível, que é uma forma de conservação de encosta. Dá uma pesquisada depois no Google para ver sobre isso, certo? Temos aqui empresa agrícola. O que é empresa agrícola? É quando essa produção não é feita por famílias, mas sim por empresas. Muito comum isso no Brasil. Aliás, muito crescente também em nosso território, certo? E por fim, a plantation. Atenção, pessoal, atenção. Mais uma vez, depois tu responde aí a mensagem do teu amigo, da tua amiga, da tua namorada, namorado. Olha para cá. O plantation, ele tem 3 características básicas. A plantation ocorre em países que eram ex-colônias europeias, onde
na América Latina, na África ou na Ásia, certo? Nós temos ali ex-colônias, cultura tropical, ou seja, clima tropical. E outra questão, nós temos monocultura, a produção de um único produto sendo predominante. Ô professor, dá exemplos disso. No Brasil, a cana-de-açúcar, o café, né, o cacau. Outro exemplo, nós temos, por exemplo, em Cuba, a cana-de-açúcar. Nós temos em Honduras, as bananas. E assim por diante. Então isso é plantation, certo, pessoal? Lembrando que a concentração de terra, ela está muito associada a isso aqui. Plantation, ex-colônias, concentração de terra, monocultura. Não te esquece disso. Ok, pessoal? Então tá. Isso aqui é importante porque vai te categorizar em lugares diferentes. Lembrando que no mesmo país pode ter formas diferentes de agricultura. O Brasil, por exemplo, não se caracteriza por ter somente um tipo de agricultura. Podemos dizer que todas elas existem. Talvez a jardinagem seja a menos expressiva. Todas existem. Todas estão o quê? Ocorrendo ao mesmo tempo. Claro que umas são mais representativas do que outras, certo? Essa é a grande questão. Então aqui eu trouxe, por fim, uma grande polêmica, que é o quê? Os transgênicos. Os transgênicos estão inseridos o quê? Nessa lógica da agricultura contemporânea. Um uso intensivo de estudos, de pesquisas em cima da produção agrícola. Vale destacar, pessoal, que um nome que a gente pode se referir a isso é organismos geneticamente modificados, chamados de OGM. Então, se aparecer essa expressão OGM, tu fica ligado, transgênico, certo? Transgênico. Lembrando que a expressão trans, ela significa mudança. Trans quer dizer mudança. Gênico, gene, né? A genética desta semente, ok? E aí nós temos aqui o quê? Qual é a característica básica dos transgênicos? Plantas que têm sua estrutura geneticamente modificada, logicamente, mais resistente a pragas e a intempéries, ou seja, variações climáticas, entre outros fatores. Podemos dizer, então, que uma planta transgênica ela é mais resistente, né, a uma estiagem do que uma semente normal. E aí, por fim, a polêmica, né, em cima disso, dos transgênicos. Vale observar essa imagem que mostra o quê? Um protesto do Greenpeace a respeito disso. Uma outra questão importante, qual é o principal motivo dessas polêmicas? Uma é a diminuição da biodiversidade, os impactos que isso vai gerar. Outra questão, o monopólio de sementes. O que é monopólio? É um grupo ter o controle disso tudo. A Monsanto, ela tem grande parte da produção destas sementes transgênicas, o que por si só já é um fator de muitas discussões. Certo, pessoal? Então tá, fiquem espertos com isso, hein? Porque isso aqui ainda assim está gerando muita polêmica, ok? Vamos lá então, né? Era isso, a aula de hoje tratou de geografia agrária. Vimos as principais características, né? Algumas questões do mundo, do Brasil. Vimos os sistemas, vimos os tipos de agricultura e também essa questão dos organismos geneticamente modificados. Certo, pessoal? É isso então. Não te esquece, baixa a apostila lá no aulalivre.net e complementa esta aula. Um abraço e até lá. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.